Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós também hoje temos o privilégio de abrir a palavra de Deus para estudá-la. Você que nos acompanha aí de casa, que Deus abençoe ricamente você e a sua família. Que a presença de Deus, o Santo Espírito, visite, passe por aí, deixando uma bênção especial. Se você quiser compartilhar um pedido de oração, para que nós, ao final, oremos por você, por favor, coloque aí no chat do YouTube, do Facebook. O Rafael e a Débora estão ali, hoje na transmissão e na projeção, e vão anotar o seu pedido. Mas como nós sempre dizemos, nós não queremos apenas orar por você, nós queremos orar com você. Então, as portas da casa de Deus estão abertas para receber você e os seus amados, assim como os braços do Salvador também estão sempre abertos para receber aqueles que lhe procuram. São todos muito bem-vindos. Nós, agora, recentemente tivemos um episódio na nossa capital federal, um episódio para se lamentar, nos mostrando a necessidade de redobrar a oração, de colocarmos nosso joelho no chão e pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa gente, do nosso povo, do nosso país, dos nossos governantes, que Deus tenha misericórdia da sua graça. Mas nada acontece, meus queridos, entre nós, que a palavra de Deus não tenha uma firme e poderosa direção para nos dar. Então eu gostaria que nós víssemos hoje na Escritura Sagrada um pouco mais sobre isso. A obediência do cristão às autoridades civis. A Bíblia fala sobre isso, como ela se dá. Onde nós encontramos esse imperativo? Hoje nós vamos falar sobre a obediência às autoridades civis, a lei dos homens, e na próxima semana nós vamos falar sobre a obediência à lei de Deus, e como o apóstolo Paulo as relaciona muito bem, aqui na carta aos Romanos, no capítulo 13, nós vamos ler hoje aqui Romanos 13, do 1 ao 7, vamos estudar um pouco esse texto, vamos ver como é que a palavra de Deus nos fala sobre como devemos viver a nossa vida cristã em dias como esses em que vivemos. Palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo,
A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Até aqui, para nós estar bem hoje. Então, essa palavra que o apóstolo Paulo diz, ele diz a todos nós, a todos os crentes de todos os tempos, mas ela tem também o seu lugar no tempo e no espaço quando foi escrita. Paulo escreveu aos crentes que estavam em Roma, passando por um período muito difícil. Nos dias do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, que eram dias diferentes dos dias de João, que escreveu o Apocalipse. Nos dias de João, o imperador Domiciano reivindicava ser adorado como um Deus. Então todos os que não adoravam ao imperador como um Deus eram perseguidos e mortos. Nos dias de Paulo e de Pedro, que são os dias em que essa carta foi escrita, os cristãos ainda não eram mortos, como nos dias de Domiciano, mas eles sofriam todo tipo de perseguição intelectual, espólio, eram expulsos de suas casas, não lhes vendiam comida nos mercados. Então o cristão sofria bastante nesses dias. Alguns líderes cristãos eram perseguidos e mortos, mas não toda a cristandade, como aconteceu depois com Nero, e de Nero em diante muitos imperadores romanos. Então havia entre a igreja romana esse questionamento. Como é que nós fazemos? Concordamos com isso? Não concordamos? Como reagimos? Reagimos? Não reagimos? Qual deve ser a nossa postura? Então o apóstolo Paulo envia essa palavra. Lembrando que ninguém naqueles dias escolhia o seu governante. O governante era o imperador. Ninguém votava. Ninguém escolhia quem reinaria sobre si. César era o Quírios e ele estabelecia os seus governadores e prefeitos. E cabia ao povo obedecer. Obedecer em Roma e em todo o império. Ou obedece, ou a espada. Não tinha outra opção. Então Paulo escreve, nos lembrando de que, primeiramente, toda autoridade procede de Deus. Meus queridos, isso não significa que toda autoridade seja boa e perfeita. Não significa isso. Como Deus é bom e perfeito. As autoridades que Deus permite que surjam entre nós não são como Ele. Muitas vezes são de fato permissão de Deus. Quando nós lemos essa palavra do apóstolo Paulo, na verdade, nós não temos aqui uma novidade. O Antigo Testamento, muitas vezes, através dos profetas, disse ao povo de Deus, claramente, alguns reis, Deus levanta para juízo, disse ao povo. Outros reis, Deus levanta para o benefício de seu povo. Salomão, Davi, o rei Josias, o rei Ezequias, eram bons reis. Tirando esses 4, quais outros bons reis em Judá nós tivemos? Em Israel, pior ainda. Pior ainda. A casa de Israel teve reis horrendos, péssimos. O profeta Isaías, por exemplo, chama o rei Ciro da Pérsia
de meu pastor, que iria cumprir a sua vontade. Neemias, que era um alto oficial da corte do rei, Artaxerxes, rei da Pérsia, procura o rei, lhe pede favores que lhe são concedidos. E através de um rei ímpio, Jerusalém é construída, edificada. O templo é reconstruído, é edificado. Então, meus queridos, nós, primeiramente, antes de tudo, para olhar para esse texto, devemos nos lembrar de que, independentemente de quem esteja no governo, independentemente de quem seja o rei, se for um imperador, se for um ditador, se for um presidente, se for escolhido, se não foi, se nós votamos, se não votamos, se votamos e ele entrou, se nós não votamos e ele entrou, Deus continua tendo o controle. E ponto. Deus continua sendo Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher permanece, a não ser que Deus queira. Se Deus não quiser, nenhuma autoridade permanece. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Nós vemos o apóstolo Paulo em algum outro momento dizendo aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que é vergonha para o cristão precisar ir até o juiz, até o magistrado, para resolver as suas questões. E algumas pessoas interpretam que a Bíblia está dizendo que nós devemos ignorar o magistrado, porque Paulo disse isso, que é pecado até, caso seja necessário, o cristão pleitear na justiça a sua causa. Ora, é claro que o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Quando ele diz que é vergonha para nós ter uma questão entre os irmãos, ele está dizendo, ter questão entre os irmãos que precise de juiz, quando ele diz que é vergonha, é porque deveria ser claríssimo para nós o que é justo e o que não é justo, de tal forma que nós conseguíssemos resolver sempre entre nós, que somos cristãos e sabemos o que é justo e o que não é justo, sem a necessidade de algo comum e normal, que é recorrer a um juiz, tá? Paulo não está condenando isso. Ele está dizendo, não é possível que vocês não consigam discernir o que é certo e o que é errado, sendo cristãos. Mas já que não conseguem, para vergonha de vocês, aí está o juiz, a quem recorrer. O juiz vai dizer então, um juiz ímpio, quem é merecedor, quem não é, da causa. Ora, não há contradição, pelo contrário, ele afirma, nós recorremos a um juiz, nós solicitamos advogados, nós invocamos a Constituição, nós cobramos os nossos direitos, e como todo cidadão, sujeito de direitos e deveres, vivemos a nossa vida como cristãos nessa sociedade, sabendo que há sobre as nossas cabeças alguém que Deus autorizou para governar a nossa sociedade. Isso nós devemos lembrar. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ele permitiu que houvesse. No versículo 2, Paulo diz assim, aquele que se opõe à autoridade
resiste à ordenação de Deus. Aqui nós temos um grande ponto de discussão em teologia. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Oscar Cullmann, que é um grande comentarista do Novo Testamento, ele, nesse ponto, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: esse imperativo apostólico justifica a submissão passiva aos ditames de governos totalitários, de ditadores, genocídios? O crente não tem a prerrogativa de defender-se, defender os seus, quando uma autoridade se levanta de tal forma? É uma boa pergunta a se fazer. Quando nós vemos, principalmente na teologia paulina, nós compreendemos que a visão dos apóstolos, mas principalmente de Paulo, mas de todos os apóstolos, é de que o Estado tem direito de exigir obediência do crente somente dentro dos limites dos propósitos para os quais Deus o instituiu. Fora deles, não. Porque Pedro e os apóstolos, em Atos capítulo 5, versículo 29, declararam e responderam às autoridades: nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Nesse sentido. Nesse sentido. Então está justificada aquela rebelião lá em Brasília? Irmãos, aqui nós devemos ter sabedoria, devemos ser sensatos, para perceber, é o mesmo caso? Cabe. Está dentro do mesmo contexto? Pessoalmente, eu vejo que não. Que não é o caso. Não é o caso. Não é necessário desobedecermos aos homens para obedecermos a Deus agora. Não vejo assim. E aqui até peço desculpa, porque é um posicionamento pessoal meu, do púlpito, né? Além de ser perigoso, mas assim, nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Nós estamos diante da palavra de Deus. Será que já é o caso? Será que o Estado está exigindo, além daquilo para o que Deus o instituiu, de nós, cristãos? Ainda não temos um soldado aqui na porta, nos proibindo de pregar. Veja, os mártires em Roma tiveram de fazer uma escolha: adorar o imperador ou morrerem. E eles escolheram morrer. Escolheram morrer. Na Alemanha nazista, na década de 30, de 40 e de 50, um pastor muito importante e muito famoso, Dietrich Bonhoeffer, creio que é conhecido de todos nós, teve de fazer sua escolha. Na Alemanha até hoje, inclusive nos dias de hoje, o pastor é funcionário público. A igreja luterana é do Estado. O Estado mantém o pastor. E havia textos que poderiam ser pregados e textos que não poderiam ser pregados. E, obviamente, quem fosse contra
o Reich, quem fosse contra o ditador, não tinha lugar no governo. Mas era escolher entre participar do genocídio, obedecendo aos homens, porque o regime nazista era um regime assassino, genocida. Era escolher obedecer aos homens, ao Estado, e se rebelar contra a lei de Deus, ou se rebelar contra o Estado, para obedecer a lei de Deus. Rebelar-se contra o Estado, o que significava rebelar-se contra o Estado para Dietrich Bonhoeffer? Meus irmãos, é delicado esse assunto, e muito perigoso. Porque quando você olha para a biografia dele, ele participou de uma operação, de um atentado, que tinha o objetivo de assassinar Hitler. Ele participou da Operação Valquíria. Eu acho que tem até um filme. Existe até um filme sobre a Operação Valquíria. Né? Participou. Não ativamente, lá, mas ele foi enforcado em praça pública porque facilitou. Escondeu pessoas na igreja. Escondeu gente que ia morrer na igreja. E foi enforcado em praça pública. Na China comunista, os cristãos, durante o regime comunista, tiveram de escolher entre obedecer à lei dos homens ou obedecer à lei de Deus. Num determinado momento, um regime genocida e assassino como o regime comunista impôs que, caso nascessem meninas, deveriam ser mortas no parto. Caso nascessem meninos, deveriam sobreviver. É claro que os cristãos não obedeceram. Uma lei absurda como essa, que vai contra a lei de Deus. E muitos cristãos chineses pagaram com suas vidas, por esconder bebezinhas, por cuidar de bebezinhas que nasciam. Então vejam os exemplos. Será que é o nosso caso? Será que justifica? Pode ser que um dia nós tenhamos de tomar essa decisão? Pode ser. Pode ser sim. Que um dia nós tenhamos de decidir se vamos nos rebelar contra o Estado e ficar a favor da lei de Deus, ou se vamos negar a nossa fé e ceder ao que nos diz o Estado. Eu não vejo hoje a necessidade de tomar uma decisão como essa. Meus irmãos, o resultado, o fruto dessa, entre aspas, insurgência necessária por cristãos ao longo da história, gerou o quê? Gerou vida. Gerou vida. Amor. Bebezinhas sendo salvas. Milhões, talvez milhões de judeus, de negros, de ciganos, poupados e salvos na Alemanha, através dessa insurgência de cristãos que desobedeceram o Estado para obedecer a Deus. Fora isso, meus queridos, fora isso, que é uma exceção, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os cristãos sempre tiveram de viver e de conviver com regimes que tinham princípios contrários aos seus princípios bíblicos. Sempre. Em toda a história do mundo. Quando nós tivemos estados cristãos, e tivemos durante a história,
estados cristãos, para nossa vergonha, né, como cristãos, para nossa história cristã, mas de forma alguma soubemos aproveitar esse privilégio que tivemos. Não deu certo. Não deu certo e não daria certo hoje. É uma loucura pensarmos que um Estado cristão hoje resolveria os nossos problemas. Primeiro, pelo próprio testemunho da palavra de Deus, isso não vai acontecer. O mundo só vai piorar. Só vai piorar. E segundo, nós já tivemos essa oportunidade e não deu certo. Não deu certo. A nossa própria herança reformada é fruto de um protesto. Só conseguimos nos libertar daquele jugo de um Estado cristão, entre aspas, quando os príncipes da Inglaterra confiscaram as terras da igreja. E surgiu a imprensa. E pôde ser divulgada amplamente em literatura. Essa que é a verdade. Faz parte da nossa própria essência. Protestar contra um Estado cristão. Reformar. O que precisava ser reformado. Então não dá certo. Mas um Estado cristão reformado, pastor, daria certo? Não deu certo. Quase existiu em Genebra. Queriam aclamar Calvino prefeito de Genebra. Calvino falou: não. Não. Nós temos de aprender a conviver. Senão nunca seremos cristãos. E Calvino tinha uma tese. Nós que somos calvinistas deveríamos meditar e refletir muito mais sobre isso. Calvino dividia e dividia de forma correta o que é salvação e o que é preservação. São dois pontos diferentes. No versículo 4 aqui, Paulo fala sobre o vingador. Fala que o magistrado é o vingador para castigar o que pratica o mal. Aqui mesmo em Romanos, um pouquinho antes, aqui no 12, 17, olha o que ele diz para nós: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aí passa um pouquinho, olha aqui o versículo 4 do 13: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Deus não vai usar os crentes para punir o mal, mas Ele vai usar o Estado. Esse é o lugar do Estado, punir o mal. E se o Estado se torna o mal, se torna o tirano, Deus vai cobrar e vai agir, não o crente. E não nos esqueçamos, meus amados, que a palavra de Deus diz em muitos lugares: dura coisa é cair nas mãos do Senhor dos Exércitos. Eles vão se ver com Deus. Não adianta nada entrarmos e depredarmos as cadeiras onde eles sentam, achando que assim nós estaremos contribuindo. Com o quê? Não pertence a nós isso daí. Veja, preservação da sociedade. Deus usa o magistrado para isso. Por que é que nós temos leis? Para que é que serve o nosso Código Penal?
Para que é que serve o nosso Código Civil? Imagina uma sociedade sem leis. É a mão de Deus. Paulo chama o Estado no seu lugar correto de ministro de Deus, de seu vingador, sua própria mão, para a preservação da sociedade. Agora, e salvação? Salvação não tem nada a ver com o Estado. Essa era a tese de Calvino. Que a lei e o magistrado, elas são para preservação. E a salvação? Estado não tem nada a ver com salvação. Deus não instituiu Estado para trabalhar salvação. Para salvação, Deus instituiu igreja. Calvino dizia que um é a mão direita de Deus e o outro é a sua mão esquerda, mas não são a mesma mão, e nunca devem ser, devem estar sempre separados. Estado é uma coisa, preservação, igreja é outra, salvação. Meus amados, nós precisamos entender isso nesses tempos. Nós somos reformados calvinistas. Nós não participamos desse tipo de balbúrdia, de destruição, de depredação, de mau testemunho. Ninguém está dando bom testemunho, entrando em instituições do governo, depredando. Cristão aplaudindo isso é uma coisa horrível. Não deveria ter isso daí. Crente gostando disso. Por quê? Está errado. Mas pastor, o Estado é mau. Calma. Deus trouxe Abraão até um panorama da sua terra. E disse, essa terra eu vou te dar, Abraão. Mas não agora. Eles têm um governo. Eles têm um rei. E ainda não encheu a medida. Ainda não encheu a medida. Mas no futuro você vai voltar e vai entrar. E Deus é fiel. E o que Ele diz acontece. A hora que encher a medida da iniquidade, não tem governo que resista a Deus. A hora que encher a medida da iniquidade, Deus tira. E eu não estou falando, irmãos, desse governo que está aí agora, que é como a palha que o vento leva, algo passageiro e ínfimo. Estou falando de todos os governos de todos os tempos. Quando dá a medida da iniquidade, Deus vira panela. Ele disse isso para o profeta. É uma panela que vira com água fervente do norte. E aquele que acha que é cedro, vai ver que não passa de uma ervazinha. Porque a hora que vira panela, o norte era a Síria, né? Que ia ser o juízo. É só virar uma panela. Mas é no tempo de Deus, do jeito de Deus. Alguém poderia olhar de fora e dizer assim, como muitos judeus fizeram, amaldiçoando os egípcios, porque o Egito é cativeiro, o Egito é o maligno, o Egito é o mal. Mas ali não tinha José também? Não tinha José também? Sempre há um José, sempre há. Sempre há um José, que Deus coloca. Alguém poderia olhar para aqueles sátrapas, para aqueles 20, agora não lembro se eram 20 ou 40, hein? Fugiu aqui da minha cabeça. 20 ou 40 sátrapas na Babilônia, hein? Sábios, né? Enfim, um grupo, né? Você poderia olhar todos ímpios,
todos ímpios, fazendo leis, estátuas para serem adoradas. Quem não adorar, vai para a cova dos leões. Quem não adorar, vai para a fornalha. Quando ouvir a trombeta, se não se ajoelhar, vai para o fogo. Mas no meio dos sátrapas tinha um Daniel. Tinha um Daniel. E o nosso Deus é Deus para livrar os seus servos na fornalha também, não só da fornalha. O nosso Deus também é Deus para livrar os seus Daniéis na cova, não somente da cova. Se nós tivermos que ir para a cova, Deus nos livra na cova. Se nós tivermos que ir para a fornalha, Deus nos livra na fornalha também. Ele é Deus. Precisamos entender. Pagai a todos o que lhes é devido. Aí no versículo 7 ele fala. Ecoando as palavras de Jesus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nunca isso fez mais sentido para nós do que hoje. Que é fato, o nosso país, com respeito à sua política, está polarizado. Praticamente não há mais equilíbrio em parte alguma. E quando eu digo em parte alguma, porque quando começa a faltar equilíbrio na igreja, é porque realmente nos outros lugares já não existe há muito tempo. Há muito tempo, né? A nossa igreja brasileira está desequilibrada, polarizada, fazendo acepção de pessoas, irmão julgando irmão. Quando falta equilíbrio na igreja é porque nos outros lugares da sociedade já foi embora há muito tempo o equilíbrio. Pagai a todos o que é devido. Tributo aqui é taxa, né? Taxa. Nós fazemos parte de uma sociedade, pagamos taxas. Alguns serviços são remunerados com taxa, consórcios públicos. Temos de pagar todos. A taxa do lixo, a taxa de um serviço público que você utiliza, que nós utilizamos, pagamos, temos que pagar. Imposto aqui eram os direitos aduaneiros, né? Alguém poderia até ficar sem pagar o seu imposto, mas o seu nome ia para uma listinha não muito agradável, e quando fosse por uma parte do império onde precisasse fazer negócio, não poderia, seria proibido. Hoje em dia a gente tem imposto na fonte, né? O Giovanni está aqui, o nosso querido Giovanni está aqui, fazendo as honras de Levi, né? O Levi dos dias modernos aqui. O chefe da coletoria, só que você não fica com nada, né? Essa é a diferença, né, Didio? Era melhor você trabalhar para o Império Romano, pelo menos você ficava com alguma coisa, né, a mais. Mas tem que pagar imposto, não tem? Não tem como não pagar. Vai pagar. Tem que pagar, gente. E a quem honra, honra. Desculpe. A gente tem uma mania de pegar essas palavras aqui e aplicar errado. Quando Paulo se apresentava diante de autoridades, ele usava as palavras adequadas. É a excelência, é a excelência. É senhor presidente? É senhor presidente. Não tem jeito. Está errado. Gente, eu não estou falando de lado A ou lado B, hein? De novo, por favor. Estamos diante da palavra de Deus. Estamos diante da palavra de Deus. Não de ideologias, não estamos falando de pessoa A, pessoa B. A quem honra, honra. Não dá para a gente pegar uma autoridade e jocosamente tratarmos dela com palavras de baixo calão, ofensivas,
xingamentos, chocarrices, zombarias. Não podemos ser assim. Nós somos crentes. A palavra de Deus está aqui diante de nós. Ninguém pode ser proibido de entrar numa igreja nossa, por exemplo. Vai sentar com todo mundo. E na hora de cumprimentar lá no fundo vai ser: como vai Vossa Senhoria, como vai Vossa Excelência? Como deve ser feito pelo crente, pelo cristão. Cuidado. Como nós falamos, o que nós dizemos. Mas é justo o imposto que nós pagamos? Isso é outra conversa. É outra conversa. Pagai a todos o que lhe é devido. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Aqui, meus amados, é isso. Amor. Isso nós estamos devendo para todos. Estamos devendo para as autoridades, estamos devendo também uns aos outros. E eu estou devendo para você, amor. E preciso pagar hoje. Nós precisamos nos amar mais. Cuidar mais uns dos outros. Proteger os nossos irmãos. De extrapolações, de polarizações, de comentários maldosos, jocosos, de humilhações. Proteger mais os nossos irmãos, por favor. Estamos sempre devendo o amor uns aos outros. Quem ama tem cumprido a lei. E aqui Paulo vai começar a fazer uma transição, né? Fala: quem faz o bem está cumprindo a lei do homem. E quem ama está fazendo mais ainda, está cumprindo a lei de Deus. Porque você pode ser honesto por medo. Tem gente que só não mata um porque sabe que vai para a cadeia. Mas tem gente que não mata porque sabe que Deus reprova. Porque sabe que a vida é preciosa. Porque sabe que toda a vida é preciosa. E isso é amor. É mais. É superior. Não é o medo da cadeia. É a consciência de que vida é algo precioso. Quem somos nós? Nós somos os que só com medo da cadeia fazemos o que é certo? Olha que nem isso mais. Então. Porque se agora nós considerarmos achar que é correto fazer coisas como aquelas que foram feitas agora no fim de semana, está errado. Se prendeu gente que não deveria prender, é outra coisa, é outra conversa. E aí, cada magistrado também tem de prestar contas a alguém. Ninguém é soberano. Ninguém é soberano. Graças a Deus a gente ainda vive numa democracia, onde nós temos poderes separados, que vão puxar a rédea um do outro. Vão colocar o cabresto um no outro. A nossa própria Constituição diz assim. Nós temos um sistema de freios e cabrestos entre os nossos poderes que deve funcionar. Mas não funciona, pastor. Deus, quando chegar o momento, vai esclarecer tudo e vai agir. Lembrando, a sua mão de preservação vai atuar no momento certo. E a sua mão de salvação vai atuar também sempre no momento certo. Quem somos nós? Isso é de se pensar. Thomas Hobbes fala sobre o Leviatã. Não sei quem já teve a oportunidade de ler. Como é que é o nome do livro mesmo? Como é que é o nome do livro? Eu esqueci. Eu acho que é da obediência às autoridades civis. Alguma coisa assim. Ele fala sobre o monstro invencível. O Leviatã. Quem é o Leviatã? É o Estado. Meus amados, Jesus não comissionou a igreja para disputar nada com o Estado. Jesus comissionou a igreja para amar os pecadores, para chamá-los ao arrependimento, para cuidar dos que sofrem,
para evangelizar paz aos corações. Para isso que Deus chamou a igreja. Não é à toa que o magistrado traz a espada. Palavra de Deus. É tempo de nós repensarmos como temos visto, olhado para as coisas à nossa volta. Como nós dissemos aqui há pouco, há momentos da sociedade em que a única resposta realmente é uma escolha fatal. Como no caso dos mártires romanos, como no caso da Alemanha nazista, como no caso de regimes comunistas, na China, no leste europeu. Volto aqui com a reflexão. Sejamos sábios para perceber. Será que nós estamos num ponto como esse? Será que nós estamos vivendo algo assim? Eu acho que ainda não. Está caminhando? Claramente sim. Por quê? Não sabemos. Não sabemos. Deus sabe. O que faremos quando chegar o momento? Deus nos dará sabedoria e coragem para sermos a sua mão direita, de salvação, de amor. De amor. E a preservação? A palavra de Deus disse, no tempo dele, ele levanta quem ele quer e ele abate quem ele quer. Nós podemos confiar em Deus. Nenhuma de suas mãos falha. O nosso Deus não é aleijado. Ele trabalha e trabalha muito bem com as suas duas mãos. Não precisamos temer nada. Podemos descansar no nosso Deus. Que Ele nos abençoe.